Então, é o seguinte, a ideia, hoje, principalmente, né, é mostrar para vocês os fundamentos em cada questão, na resolução de cada questão, tá? Geometria, deixa eu abrir aqui, ver se vocês estão enxergando bem aí as questões, o slide. Tá boa a imagem aí? Quem é que vai me dar um sinal aí? Tá boa? Tá boa, professor. Tá bom, então tá bom. Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Primeira coisa, geometria, né? Geometria, não estudem geometria pelo modelo de questão, dizendo bem assim, eu resolvo essa questão porque é parecida com aquela outra. Não, não façam isso, tá? Geometria conceitual é a linguagem, né? Quer dizer, para eu entender bem geometria, eu preciso estar entendendo o significado de tudo aquilo que é apresentado, o que é solicitado, às vezes, numa questão, tá? Então, vocês estão bem preparados, eu não tenho dúvida disso, né? Mas, às vezes, tem alguns colegas de vocês que estudam, fazem isso, estudam o procedimento de resolução, não o significado da teoria. Então, isso não é bom, tá? Isso é péssimo, né? Vocês, daqui a uns dias, farão uma prova, e mesmo sendo uma prova com consulta, né? Às vezes, mesmo sendo com consulta, se você não tiver estudado, não tiver preparado, não tiver compreendendo aquilo que está sendo solicitado, às vezes você não consegue fazer, mesmo estando consultando, tá? Então, entenda o significado. O que é que eu fiz? Eu separei aí algumas questões, que são questões que eu vou mostrar para vocês a teoria envolvida em cada questão, tá? E através dessa teoria que você vai conseguir resolver as outras, não pelo modelo, dizendo assim, não, tem que ser parecida, não, né? Alguém mexeu em alguma coisa aí. Meu Deus, velho. Que saiu a apresentação aí. Tem alguém aí que, sem querer, tocou aí. Peraí, deixa eu voltar aqui. O que é que está acontecendo? Vocês estão vendo a minha imagem? Estão ou não? Sim. Sim, né? É porque alguém tocou aí, porque como está aberto para vocês, então alguém tocou aí e entrou a outra imagem. Mas tudo bem, então. A ideia é essa, pessoal. Vocês estão bem preparados, eu não tenho dúvida disso, que vocês vão conseguir ser aprovados, mas o importante é aprender mesmo com significado e com qualidade, tá? Então, é o seguinte, é para isso que eu preparei essa meia dúzia de questões aí. São questões que eu vou mostrar para vocês toda a teoria envolvida, em especial retas e planos. Aí, a semana que vem, nós faremos aquela parte inicial, que é outra parte importantíssima, tá? Que dá para você ali bem, com segurança, tal, né? A parte analítica de fato é essa que eu vou mostrar para você, é a parte da geometria analítica. A anterior, não, operações com vetores, matriz, dependência linear, essas coisas, né? Elas estão presentes que a geometria precisa, né? Mas, por exemplo, a parte de matriz, o que é que tem geometria? Não tem nada, né? A geometria que se utiliza daquelas matrizes, assim vai, tá? A dependência linear é álgebra e assim por diante. Então, de qualquer maneira, é isso. Eu vou explorar com vocês a teoria, os conceitos. Se tiverem dúvidas, perguntem, né? Não fiquem atentos ao modelo de questão, e sim à teoria que está envolvida, né? Que é para entender aí fase a fase. Essa primeira questão, ó, determina a equação geral do plano, que contém item A, geral do plano, item A, que contém os pontos. Então, o que eu quero aqui é mostrar para vocês, a partir de 3 pontos, como é que a gente constrói um plano. É muito rápido, Dado 3 pontos, eu sempre tenho um plano, né? Então, veja bem. Vamos lá, depois a gente volta e pensa no B, tá? Se tiver alguma coisa que você não esteja escutando ou entendendo, fala para mim aí. Então, é o seguinte, ó, eu tenho um plano ABC. Ou seja, com 3 pontos, eu sempre formo um plano, porque aí eu consigo escrever a equação vetorial. Da vetorial, se eu quiser, eu escrevo a geral. Da geral, se eu quiser, eu escrevo as paramétricas. Olha só, né? Pontos A, B e C. Professor. E um ponto... Oi. Eu não sei se é para todo mundo, mas a tela não está aparecendo para mim, compartilhada. Então tem coisa errada aí. Não está aparecendo. Só está aparecendo você. Aqui também não. Espera. Então, porque andaram mexendo aí, espera um pouco aí. Alguém mexeu aí no... Eu vi que apareceu outra tela aí. Deixa eu compartilhar de novo, né? Espera aí, vamos voltar tudo de novo. Vou encerrar, tá? Né? Vamos lá, vou lá. Porque alguém mexeu aí, eu vi que apareceu outra tela aqui. Alguém sem querer aí, porque como eu deixo livre para vocês, alguém sem querer mexeu em alguma coisa aí. Vou compartilhar de novo, vamos lá. E vocês me falem se está aparecendo tudo,
tá? Eu conectei. Então, vamos lá. Se não tiver, a gente vai ter que encerrar essa reunião e abrir outra, né? Vamos lá. Agora foi. Agora foi. Então, mas tinham mexido aí. Eu vi que apareceu uma tela aqui que não era minha, que não tinha nada a ver com. E agora, todo mundo tranquilo aí? Sim. Sim, tá aparecendo. Tá. Então tá bom. Isso aí. Então tá certo. Qualquer coisa, fala para mim. Então, essa é a ideia, pessoal. Eu quero mostrar para vocês a teoria, tá? A geometria é o significado das coisas, né? Os conceitos da geometria, da própria geometria, né? Essa é a parte interessante dela. Ela não depende de nada para existir, né? Algumas operações que a gente precisa recorrer a alguma coisa. Então, no item A, determina as equações, determine a equação do plano que contém esses pontos. Ou seja, como é que eu determino a equação de um plano a partir de 3 pontos? Ora, eu pego os 3 pontos, fixo um deles, qualquer, e faço AB, AC e um AX aqui. Esse X representa os infinitos pontos genéricos do plano, né? O que é AX? AX é um vetor AX, que eu vou dizer que é X menos A. Então, foi isso que eu fiz, mas eu poderia ter fixado qualquer ponto aqui, não necessariamente o A, né? Então, eu fiz o vetor AB, que é B menos A, que acabou dando 1 menos 3 e 1. Fiz o vetor AC, que é C menos A, que deu menos 2 menos 3, né? E fiz o AX, que é X menos A, quer dizer, tem que ter 1 como origem. AX, X menos A, X menos 1, Y menos 3 e Z. Né? Pronto. O que é isso aqui? 3 vetores. Com esses 3 vetores, eu vou para o determinante e coloco e determino a equação geral do plano de imediato. Aqui está em cima, aqui na primeira linha está o... Deixa eu ligar o apontador aí que eu tinha esquecido. Aqui na primeira linha está o vetor que envolve o ponto genérico x igual z. E aqui estão os 2 específicos, né? Que não importa que ordem seja. Pronto, na hora que você montar o determinante igual a zero, aqui está faltando igual a zero, né? Tem que ter o igual a zero, claro, isso é um determinante. Por que isso é igual a zero? Porque eles são linearmente dependentes, né? Então, tem o igual a zero aqui. Na hora que você monta o determinante, né? Inclusive, fiquem de olho. Quando você escreve a equação de um plano, eu vi isso no TP, corrigindo o TP. Muita gente colocando a equação do plano sendo igual a zero, né? Ele está incompleto ali, tá? Pouquinho a nota aqui perde, mais perde. Então, fique de olho. Não esqueça que é igual a zero, porque isso aqui é uma equação, né? É uma igualdade, então igual a zero, tá? Bom, de qualquer maneira, eu monto o determinante aqui. E vou calcular esse determinante. Vai sair essa expressão que define exatamente a equação geral de um plano, né? Ou seja, aí no caso aqui eu multipliquei por menos 1. Então, essa é a forma de determinar a equação geral de um plano a partir de 3 pontos, né? Agora, em outras questões lá na frente, eu vou mostrar para vocês. Como é que eu saio daqui, professor? Eu escrevo lá as paramétricas. Eu escrevo as paramétricas também de um plano, né? São 3. Ou a vetorial também, né? Não fala que eu gostaria de entrar no caderno. Pessoal, turma aí, evite falar aí, tá com o microfone aí aberto, né? Ou fecha o microfone. Então, veja bem, voltando aqui na questão, item B, né? Item B. Eu queria o item A, determina a equação geral do plano, né? E fiz isso lá. Tá, agora, no item B, já é um item mais demorado. Eu quero a equação de um plano que seja perpendicular a essa reta, então agora eu vou envolver reta, né? Precisamos trabalhar com reta, porque o plano praticamente sozinho você não vai ter quase questão nenhuma. Que é perpendicular à reta e que contém o ponto 2, 1 e menos 1. Perpendicular a que reta? Esta reta que está na forma simétrica, né? Significa que eu vou escrever essa reta na forma vetorial, na forma paramétrica e, se necessário, na forma vetorial, para enxergar o ponto e o vetor dela, né? Então, vamos ver lá como é que a gente vai explorar toda essa teoria aí em cima dessa questão. Ou seja, vamos lá, né? Ó, então, eu fiz um desenho aqui. Vamos lá. Aqui é a reta que eu já escrevi ela na forma vetorial. É essa reta que estava na forma simétrica. Aqui eu já escrevi na forma, já fui para a parametrização, né? X menos 2 sobre 4. Isso aqui vai dar 4m mais 2, né?
E essa aqui vai dar 2m menos 3, que vai dar 3 menos 2m quando eu deixar o y positivo. E o z menos 2. Então, ó, eu já escrevi na forma vetorial. Então, estava na forma simétrica, eu fui para a forma vetorial, porque na forma vetorial eu enxergo o ponto e o vetor da reta, né? Veja que aqui vai dar 4m, que é esse 4m aqui, né? E vai dar o 3, que é o 3 aqui, que é o ponto aqui, né? Porque senão ele consegue ouvir tudo que você faz aí, sabe? Você faz um somzinho, ele ouve. Pessoal, desliga o som, senão acaba saindo aqui uma que está conversando aí, desliga o som na hora de falar, né? Desliga o microfone. Senão acaba saindo aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Ó, desliga só o microfone, depois liga na hora que precisar. Então é o seguinte, pessoal, aqui está a reta, né? E aqui, veja bem, o que é que eu quero? Eu quero um plano, vamos voltar lá no item, para entender tudo isso aí, toda a teoria envolvida. Eu quero a equação de um plano que seja perpendicular a esta reta, né? Perpendicular, professor, o que é perpendicular? Forma ângulo de 90 graus, né? Ou seja, né? Você tem o plano aqui, né? Você tem um plano aqui e uma reta, formando 90 graus com ele. Ou seja, é esse desenho que eu fiz. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu sei que todo plano tem um vetor chamado normal, que forma 90 graus com ele, para que eu venha tornar esse plano perpendicular a essa reta, o que é que eu faço? Eu pego o vetor desta reta e vou colocá-lo como vetor normal a esse plano. Ó, eu escrevi aqui um WP. O que é o WP? É o vetor normal plano. Mas quem vai ser o vetor normal plano? O vetor da reta. Necessariamente eu tornei essa reta perpendicular a esse plano. Tá? Isso. Bom, aí veja bem, aí vem lá a teoria. Como é que é a equação geral de um plano, né? Porque eu vou para a equação geral. Eu não vou usar determinante. A equação geral de um plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, essas teoriazinhas que tem que estar na mente de vocês, né? Ou seja, a equação geral é um AX mais um BY mais um CZ mais um D igual a zero. Onde esse AX que eu estou falando, o A vai ser, nesse caso, o 4, que é o vetor que dá a direção da reta, e vai ser o vetor normal do plano. O B vai ser menos 2, por isso está menos 2y aqui. E o C, nesse caso, não vai existir, porque vai dar 0 vezes Z, vai sumir. Mais D, que é constante, igual a zero. Então, veja bem, o que é que está faltando agora? Está faltando encontrar o valor dessa constante. Porque eu já sei que o plano é 4x menos 2y, mais D igual a zero. Mas como eu vou encontrar essa constante? Ele não falou para mim que o plano, é isso aí, você então tem que estar atento sempre aos conceitos, né? Ele não falou para mim que o plano tem que conter esse ponto aqui, ó, 2, 1 e menos 1. Se ele falou isso, então não tem problema. Você volta na equação, o que é conter um ponto? É o ponto pertencer à equação, né? Satisfazer a equação, melhor dizendo. Então, eu chego aqui na equação, no lugar do x, y e z, eu vou entrar exatamente com aquele ponto, que é 2, 1, né? 2 e 1. 1 para quem? 1 para o y, isso. O z vai dar 0, vai zerar mesmo, né? Não vai alterar nada. Então, fica 4 vezes 2, menos 2 vezes 1, mais d. Fazendo a conta, isso aqui dá 8 menos 2, dá 6. Passa para o segundo membro, dá menos 6. Então, d menos 6. Agora, eu posso escrever a equação do plano. 4x menos 2y menos 6 igual a zero. Ou, como eu percebi que dá para dividir tudo por 2, eu dividi. Professor, obrigado. Não, isso é um plano coincidente com o anterior, né? Eles coincidem, são os mesmos, são. Tá? Dividir todos os três termos aí por 2, né? Pronto. Então, vocês viram a teoria que está envolvida aí, né? Uma reta perpendicular a um plano, tá? Bom, vamos ver aqui, pensar em outra questão aqui. Isso, a segunda, né? Vamos lá, tem muita coisa aí pela frente. Determina as equações paramétricas do plano π que contém o ponto A, 2, 0 e 1 e tem vetor normal. A questão aí é o seguinte, ó, eu já te dei o ponto, já te dei o vetor normal. Você fala, professor, é facinho escrever a equação geral. De fato geral é rápido, né? É rapidinho, né? 15 segundos você escreve a geral, perfeito. Mas ele quer também que você escreva
ele quer que você escreva as equações paramétricas. Então, o objetivo da questão aí é o seguinte, é sair da geral e chegar nas paramétricas, né? E aí depois também escreva também a equação simétrica da reta normal. Aí também é rápido, tá? Mas a questão primeiro aqui é o seguinte, eu quero as paramétricas, mas eu não vou direto para elas, eu vou direto para a geral, que é imediato, quase que imediato, e depois que eu obter a geral, aí sim eu vou para as paramétricas, né? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. E essa reta também aqui é quase que imediata a equação normal da reta, né, do plano π. Então, vamos obter a equação geral primeiro. Eu dei o vetor normal já, 2 menos 1 em 1, e dei um ponto que pertence a ele. Então, a ideia inicial é aquilo que a gente fez na questão anterior, inicial. Eu tenho aqui, ó, olha a teoria da equação geral de um plano. A de x mais by mais cz mais d igual a zero. Onde, no nosso caso, o wp, que é o vetor normal, 2 menos 1 em 1. Esse é o vetor normal plano, né? E o plano π, aí eu já sei que o plano π terá a equação 2x menos y mais z, que é o 2 menos 1 em 1, mais d igual a zero. Então, está faltando apenas o d. Ora, como é que eu faço para obter o d? Eu substituo o ponto que pertence, 2, 0 e 1. Então, eu substituo aqui, fica 2 vezes 2, menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais d igual a zero. Né? Aqui vai zerar, aqui vai dar 4, 4 mais 1 dá 5, quando eu ponho no segundo membro, menos 5. Então, o d é menos 5. Né? O d sendo menos 5, pronto, eu já reescrevo a equação do plano. 2x menos y mais z menos 5 igual a zero. Né? Ou seja, essa é a equação geral do plano. Né? Já tem a geral, mas não foi essa que ele pediu as paramétricas, não tem problema. Vamos para a paramétrica, mas espera um pouco. Primeiro, vamos escrever já a reta normal ao plano, que é isso que está aqui embaixo. Ó. Eu escrevi aqui reta normal ao plano, mas ela está aqui embaixo, né? A equação está aqui. Ou seja, como é que eu faço uma reta normal? Aí eu pego o vetor normal ao plano, ponho na direção da reta e pego o ponto que pertence ao plano. Acabou, isso é uma reta, né? Inclusive, esse vetor é o vetor normal ao plano, claro. E a reta, inclusive, passa por esse ponto 2, 0 e 1, né? Então, essa é uma reta normal ao plano. Isso aqui que eu escrevi aqui, eu estou falando isso aqui, né? Aqui é a equação geral do plano. Perfeito. Agora, como é que eu saio, né? Olha elas aqui, as paramétricas, olha aqui, da reta normal, ó. Ela aqui, ó, né? Aqui embaixo eu escrevi as paramétricas, equações paramétricas da reta, né? Agora, eu quero sair dessa equação e quero encontrar as equações paramétricas do plano. E foi isso que ele solicitou lá no começo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Ó, aqui está olha a equação simétrica da reta. Então, veja só voltando aqui, né? Você saiu da equação vetorial da reta, você escreveu aqui a equação paramétrica da reta, que é a que nós mais usamos nas contas, e você foi para a equação simétrica da reta. Tá? Mas nós queremos equações paramétricas do plano. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa equação e obtenho mais 2 pontos. Aí você fala, professor, não precisa 3? Não, porque eu já tenho 1. Mas se eu não tivesse esse, eu determinaria também mais um terceiro. Mas como eu já tenho o A, que pertence ao plano, eu não vou obter mais 3, eu vou obter só 2. Né? Como é que eu faço isso? Atribuo valores para o x e o y. Quais valores? O que você quiser. De preferência, aqueles valores que não dê trabalho. Né? Então, por exemplo, se o x é 0 e o y é 0, o z vai dar 5. Então, um dos pontos é 0, 0, 5, que é um ponto desse plano. Né? Um outro ponto. Se o x é 0 e o z é 0, se aqui é 0 e aqui é 0, o y vai dar menos 5, né? Porque quando eu multiplicar por menos 1, ele fica negativo. Então, o outro ponto é 0, menos 5 e 0. Pronto, a partir daí, eu já tenho 3 pontos. Pronto, eu faço o que eu fiz lá naquela primeira questão. Com 3 pontos, eu fixo um deles, qual que você quiser, obtenho 2 vetores e escrevo a equação vetorial do plano, né? Vamos ver aí o que está feito aqui. Olha lá. Criei um vetor AC,
que nós sabemos que é C menos A, que dá isso aqui. Criei um vetor AB, que nós sabemos que é B menos A, que dá isso aqui. Pronto. Acabou. E o outro? Não preciso, porque eu já tenho um ponto fixo aqui, ó, o A, que era aquele ponto que fazia parte do plano. Então, olha lá, escrevi a equação vetorial do plano. É vetorial, ponto, mais M vezes vetor, mais T vezes vetor, onde M e T são reais. Sempre escrevo esse tipo de coisa, não esqueça. Né? E agora, pessoal, agora eu escrevo as paramétricas. Ou seja, x igual a 2, menos 2M, menos 2T. A outra, y igual a, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, igual a menos 5T. Outra, z igual a 1, mais 4m, menos t. Então, o que eu queria mostrar para vocês aí é isso. Você sai de uma equação e chega em outra. Né? Saímos lá da geral e chegamos na vetorial, no plano. E passamos pelas paramétricas, inclusive, e chegamos na simétrica, ou melhor dizendo, né? Vetorial e simétrica. E da reta passamos pelas três. Então, essas teorias aí que não pode faltar na mente de vocês, né? A forma, né, de enxergar isso aí. Tá? Essa é a forma que você tem para aprender geometria com qualidade. Né? Se não entenderam alguma coisa, vocês perguntem aí, tá? Depois eu volto aí, não há problema. Questão 3. Escreva a equação vetorial do plano paralela. Agora eu estou envolvendo paralelismo. Né? E é para vocês entenderem aí a questão também das posições relativas. Paralelismo. Escreva a equação vetorial do plano π paralela a esse plano. E que contém aquele ponto. Então, eu quero um outro plano que seja paralelo a esse. Né? Ou seja, estão assim, né? Paralelos. Não tem pontos coincidentes, mas são paralelos. E que contém um ponto 1, 0 e 4. Perfeito. Bom, se ele é paralelo, qualquer plano que seja paralelo a esse, essa é a parte teórica, ele terá um vetor normal paralelo a esse. Professor, posso pegar o mesmo vetor normal? Pode, sem problema algum, mas eu posso pegar qualquer vetor paralelo a esse, paralelo a 1, 2 e menos 1. Né? E eu já escrevo o plano, vai ficar faltando só o D do plano. Né? Porque eu sei que os vetores normais terão que ser, no mínimo, paralelos, podem até ser o mesmo, inclusive. Então, eu escrevi aqui, ó, se o plano π é paralelo ao plano beta, então o vetor normal, o plano π, é 1, 2 e menos 1. Ou seja, é isso aqui, é 1, 2 e menos 1. Por isso que ele é paralelo. Perfeito. Tá, mas e aí agora, pessoal? Agora eu escrevo a equação, mas vai ficar faltando esse D aqui, ó. Né? Vai ficar faltando o D, não tem problema. Como esse ponto pertence a esse plano, eu substituo o D. Né? Então, eu vou chegar aqui no lugar do x, y, z e substituir o valor de 1, 0 e 4 para obter o valor de D. Já fizemos isso, acho que em dois momentos, né? Ou seja, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vou substituir 1, 0 e 4. Né? Vai ficar 1 vezes 1, 2 vezes 0, menos 1 vezes 4, mais D igual a 0. Aqui vai zerar. Aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 4, menos 3. Quando eu passar para o segundo membro, 3. Então, eu reescrevo a equação do plano. Um x, ou x, né? X mais 2y menos z mais 3 igual a 0. Equação geral do plano. Né? Agora, equação geral. Bom, mas e vamos ver lá. E na questão que estava pedindo lá, era geral? Estava pedindo? Estava pedindo a vetorial. Então da geral vamos para a vetorial. É esse tipo de coisa aí que você tem que ficar atento, né? Ou seja, eu tenho a geral aqui. O que eu faço de novo? Eu obtenho pontos desse plano. Quer dizer, vai lá, professor, mas quantos pontos? Nesse caso, eu vou obter mais 2. Porque eu já sei que esse ponto pertence ao plano, esse ponto P. Eu só preciso de mais 2. Como é que eu faço? A mesma história. Eu atribuo valores para o x e y, de preferência aqueles valores que não me dê trabalho. Então, se o x for 0 e o z for 0, o y vai dar menos 3 meios, né? Então, eu já tenho um ponto. 0, menos 3 meios, 0. O outro ponto, se o x for 0 e o y for 0, se aqui for 0 e o y for 0, o z vai dar 3. Então, 0, 0, 3. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu já tenho 3 pontos. Aí, 1, 2, aí o outro aqui em cima, 3, né? Com esses 3 pontos, eu escrevo a equação que eu quiser do plano. Por exemplo, a equação vetorial, né? Fixo um ponto, crio 2 vetores, vetor PC e vetor PB.
PC é C menos P, PB é B menos P. Está aqui os dois vetores. Pronto. A partir daí, eu escrevo a vetorial. É ponto mais M vezes vetor mais T vezes vetor. Né? Aí escrevo ao lado que esse MT pertence aos reais, tá? São reais. Né? Equação vetorial do plano. Se eu quisesse, fosse pedido, eu escreveria as paramétricas também, mas não foi pedido isso aí, tá? Já fizemos isso no anterior, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Estamos chegando na quarta, né? Se eu não estou enganado, eu coloquei 7 questões aí, para ver se a gente consegue abranger aí bastante coisa, viu? Independente disso, qualquer dúvida que vocês tenham depois aí, manda a questão para mim aí, né? Eu resolvo, mando para vocês, ou a gente faz live aí, se precisar, não há problema, né? Então, é o seguinte, questão 4. Escreva a equação do plano que contém esse ponto e que seja paralela a essas retas, olha só, né? Na questão da atividade agora que vocês fizeram, tinha uma questão assim, só que a diferença era que na atividade as retas eram paralelas e essas não são paralelas. Ah, professor, por isso mesmo que eu coloquei essa questão, né? Ou seja, o plano ele vai ser formado por esse ponto e vai ser paralelo a essas retas, né? Tá? Paralelo às retas. Bom, o que é que eu faço? Eu vou pegar essas retas, escrever na forma vetorial para enxergar o ponto e o vetor de cada uma delas. Professor, para quê? Para verificar se elas são paralelas ou não, porque eu não sei, não está dizendo isso, né? Está dizendo que o plano seja paralelo a essas retas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever isso aqui na forma paramétrica, que é essa aqui, x é 1 menos t, né? Não, desculpa, essa aqui é outra reta, é a outra reta, é essa. X é 1 menos t, y é igual a 1, z é igual a 1 menos t, está na forma paramétrica. Vamos escrever essa também na forma paramétrica, e depois as duas na forma vetorial, se precisar, né? Vamos lá. Olha a primeira aqui, né? Indo para a forma paramétrica, x igual a menos t, y igual a 1 mais t, z, né? Z igual a 2 mais 2t. Forma vetorial das duas. Ó, né? Por que eu escrevi isso? Porque eu queria ver os seus vetores aí com mais clareza. Está aqui o vetor de uma, está aqui o vetor de outra. O que eu concluo sobre essas duas retas? Elas não são paralelas. Por que elas não são paralelas? Porque os seus vetores não são paralelos. Por isso elas não são paralelas. Perfeito. Tá, e daí, professor? Bom, e daí a gente vai tomar outro caminho diferente daquele caminho que vocês fizeram na atividade prática, que eram retas paralelas lá, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever a equação vetorial do plano já. Como é que eu escrevo a equação vetorial do plano? Basta pegar os dois vetores, aqui, ó, um de cada reta, né? Os dois vetores, olha só, né? Aqui é a equação vetorial, né? E pegar esse ponto, menos 1, 1 e 0, né? Quem é esse ponto, pessoal? Esse ponto é aquele ponto que ele falou, aqui, o plano tem que conter o ponto. Ó, pronto, né? O quê? Qual a teoria que tem aí por trás? Presta bem atenção, ó. Esse é um detalhe importante, pessoal, vocês precisam enxergar isso aí. Eu vou sair da apresentação para vocês, ver se vocês conseguem ver a imagem aqui, minha, pequena ou não. A teoria que tem por trás aí, que é a parte bonita da geometria, é o seguinte. Essas duas retas, elas estão assim. Vocês estão vendo aqui as duas retas? Estão vendo aqui na minha mão as duas retas? Sim. Sim ou não? Tá. Quando eu ponho elas no determinante, quando eu ponho o vetor que dá a direção de cada uma no determinante, no fundo, o que eu estou fazendo é um produto vetorial. As duas são determinante. E aí, o resultado do produto vetorial desses dois vetores, sabe o que ele está produzindo aqui? Um vetor assim, que é o vetor normal plano. É o vetor normal plano. Por isso que as duas foram para o determinante direto. As duas que eu quero falar, os dois vetores, na verdade, um de cada reta. Ou seja, porque eles estão produzindo, eles estão determinando aquilo é um produto vetorial, né? Não está na base de JK, claro, né? Mas ele está produzindo um vetor assim, ó, que é ortogonal aos dois simultaneamente, né? Ou seja, está produzindo o plano que é paralelo às duas retas, né? Necessariamente. Então, é a teoria que tem por trás aí.
por isso que esses dois vetores estão aqui e estão determinantes. Tá? Aí você fala, professor, se eu quisesse a equação geral e não a vetorial, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esses dois vetores, calcular o produto vetorial entre eles, na base JK, pegar o vetor e usar como vetor normal. Qual o vetor que vai dar? Isso aqui, ó. 1, 3 e menos 1. Ou qualquer outro paralelo a esse. Perceberam? Tá? E, claro, na hora que eu fosse montar a equação do plano geral, eu teria que considerar o ponto que pertencer para satisfazer a equação. Né? Mas como eu queria aqui a vetorial, então, né, eu escrevi aqui primeiro. Não, na verdade, eu queria geral. Né? Eu poderia ter feito assim, como eu falei para vocês. Poderia ter feito vetorial aqui, ó, e não fazer isso, porque aqui já sai direto, né? Fazia o produto vetorial, obtinha o vetor, que era o vetor normal plano. Agora, se as retas fossem paralelas, eu não podia fazer isso. Era aquilo que tem no TP, que vocês fizeram na atividade, é diferente, né? Porque se esses vetores fossem paralelos, se eu colocasse aqui, ia zerar tudo, né? Não ia funcionar assim. Mas vocês fizeram aí na atividade aí, pelo menos eu estou corrigindo lá, estou vendo lá, né, que a coisa está andando, pelo menos para a maioria. Então, é o seguinte, pessoal, questão 5, né? Escreva a equação geral do plano alfa paralela ao eixo das cotas. Olha, tá vendo? Eu coloquei uma equação, uma questão, né, que também fala dessa questão de eixos. Paralelo ao eixo das cotas, eu mudei para eixo das cotas. Vocês fizeram alguma coisa aí, não sei quando, envolvendo o eixo das ordenadas, agora eu já mudei, coloquei eixo das cotas, né? O que é eixo das cotas? É o eixo que representa, né, que indica a direção do eixo Z, né, a altura lá no XYZ, nos planos coordenados. Esse é o eixo das cotas, né? Que tem um vetor que representa ele, que é um vetor, escrevi errado aqui, pessoal, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir isso aqui, porque senão não pode ficar errado, senão vocês pode se confundir. Aqui é K, né? Não tem nada de J, certo? Aí é K. Então, vamos lá, né? Vamos ficar com K. Ah, é o K? É o K, 001, né? J seria o eixo das ordenadas, né? E I, eixo das abscissas, né? Corrigir aí já para não ficar falha nenhuma. Então, aqui é K. Quem é K, pessoal? É o vetor que representa o eixo das cotas. Então, 001, perfeito. Eu quero um plano que seja paralelo a esse eixo. E que contém essa reta. Aí vem um detalhe. O que significa um plano conter a reta? Significa que eu vou ter que usar o vetor da reta e vou ter que usar o ponto, os dois. Senão eu não garanto que o plano contenha a reta. Então eu vou pegar essa reta, né, escrever na forma paramétrica e depois vetorial, para enxergar com clareza quem é o seu ponto, quem é o seu vetor. Sempre façam isso, né? Um caminho, às vezes, parece mais longo, mas é mais seguro, né? Não adianta querer fazer correndo aí, se atrapalhar aí nesses valores, tá? Então, veja bem, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu escrevi, né, as paramétricas. Então, aqui, ó, da simétrica eu fui para a paramétrica. Ó, simétrica, paramétrica, né? Igualei a um T aí. Pronto, então eu já sei que a equação vetorial desta reta, ela tem o vetor 4 menos 1 em 1, está aqui, e um ponto 3, 0 e menos 2, está aqui. Agora fica claro para mim, o ponto é esse, o vetor é esse, desta reta. Tá, eu quero que o plano contenha essa reta. Conter essa reta significa, eu vou ter que usar esse vetor e esse ponto lá no determinante. Perfeito, né? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui no determinante? Aqui eu tenho o ponto da reta, eu tenho aquele vetor AX, e aí eu estou envolvendo o ponto da reta. Aqui eu estou envolvendo o vetor da reta, né, que dá a direção da reta. E aqui eu estou envolvendo o vetor que representa o eixo das cotas, 001. Né? Olha ele aqui. Pronto. Agora é só calcular o determinante. Né? Calculou o determinante certinho, vai sair a equação geral do plano que contém aquela reta. O que significa conter a reta? Qualquer ponto desta reta, qualquer um, não importa qual, tem que pertencer a esse plano. Eu fiz a conta, um não pertence, então tem alguma coisa errada. Qualquer ponto daquela reta tem que satisfazer a esta equação aqui, ó, né?
E, além disso, esse plano, como ele falou lá, é paralelo ao eixo das cotas, né? O que significa ser paralelo ao eixo das cotas? Ele não intercepta o eixo das cotas. Ele não intercepta, não. Uma situação assim, ó, né? Outra coisa, pessoal, não façam geometria sem primeiro fazer um esboço da imagem, tá? A imagem é fundamental na geometria, sempre, sempre. É um esboço, é um rascunho para você. Olha só, aqui está o eixo das cotas, né? Eu falei para vocês que aquele plano não intercepta o eixo das cotas. Não, porque ele fala que é paralelo, significa que aquele plano está numa situação assim, ó, né? Ele não faz isso, não. Né? E eu sei, até pela equação geral, que, de fato, ele não intercepta o eixo das cotas. Não, ele está assim, ó, paralelo ao eixo das cotas. Aqui, ó, uma situação assim. Né? Ó, não intercepta em hipótese nenhuma esse eixo, intercepta esses dois. Mas aqui, o de cima, não. Né? E como é que eu sei disso olhando para a equação geral? Bom, pela equação geral, você vê também isso. Quer ver só? Ó. Cadê o valor do Z aqui? Tem valor do Z? Não. Então, esse plano não intercepta o eixo das cotas. O Z é zero, tá vendo? Ele não tem Z aqui e não poderia ter. Se tivesse, nós teríamos feito errado alguma coisa aí. Entendeu? Então, é isso. Se ele tiver os 3 valores significativos, ele intercepta os 3 eixos, né? Se não tiver, não. Se faltar um, ele não intercepta aquele, é paralelo. Tá? É o caso aqui. Então, isso significa ser paralelo, nesse caso, ao eixo das cotas, né? Questão 6. É dada a reta, então essa reta está na forma paramétrica, né? Determine o ponto da reta R. Eu peguei essa questão eu acho que eu até já tinha feito com vocês, mas eu estou fazendo questão de fazê-la porque ela explora aí uma teoria aí bonita, que é você pegar, escrever um ponto de uma reta, na verdade, não um ponto, escrever os infinitos pontos da reta através das suas paramétricas. É uma notação que você não utiliza muito, mas que às vezes precisa de alguns problemas. Eu posso pegar os infinitos pontos de uma reta e escrever em forma de terna ordenada. Nessa terna eu ponho as paramétricas, acabou. Porque quando eu escrevo aqui as paramétricas, ó, eu estou dizendo aqui que isso aqui são os infinitos pontos da reta. Basta fazer o quê? Variar o t. Eu vario esse t. O t é 1, aí eu faço as contas, obtenho um ponto. O t é 0, faço as contas, obtenho os infinitos pontos desta reta, né? Só que a questão aqui, ela vai pegar um outro caminho, mas tem uma parte interessante. Determine um t, ou melhor, t real. Determine o ponto da reta R, cuja distância a esse ponto seja 3 raiz de 3. Ou seja, na verdade, vamos ter que envolver distância entre pontos, né? Distância entre pontos. Então, veja bem, vamos lá. Então, vamos pegar, eu quero determinar um ponto desta reta. Então, eu vou pegar, vamos fazer um desenho para entender isso melhor. Aqui está a reta R. Eu quero determinar um ponto aqui que eu vou chamar de Q. E esse ponto Q, a distância dele ao ponto P é 3 raiz de 3. Agora, você fala bem assim, professor, como é que você sabe que o P está fora da reta? O P não pertence à reta. Ele não falou isso para mim, mas nesse problema teria que acontecer. Agora, de qualquer maneira, eu tenho como verificar isso, né? Se eu quero saber se esse ponto P não pertence a essa reta, ou pertence, é muito simples. Eu pego esse menos 6, põe no lugar do x, eu pego esse 2, põe no lugar do y, eu pego esse menos 3, põe no lugar do z, e vou procurar o valor de t. Quando eu pôr esse ponto, se esse ponto pertencesse a essa reta, o t encontrado seria o mesmo. Se o t variar, o ponto não pertence à reta. Entendeu? Quando eu ponho aqui a menos 6, quando eu fizer essa conta aqui, vai dar t igual a menos 7 sobre 2. Quando eu pôr 2 aqui, o menos vai ficar menos t igual a 5, vai dar t igual a menos 5. Já furou, pronto. Não precisa nem fazer o terceiro. E se eu pôr o 3 aqui, aí menos 3, vai dar t menos 1. Pronto. Esse ponto não pertence a essa reta. Tá? Com certeza. Então, por isso eu fiz o desenho, dizendo, olha, o ponto está aqui fora, né? Eu quero saber o seguinte, qual o ponto desta reta, tal que a distância desse ponto até esse aqui é 3 raiz de 3. E aí foi essa parte que é a parte interessante. Eu peguei esse ponto Q da reta, escrevi
usando as paramétricas da reta. Ó, isso aqui é um x, isso é um y, isso é um z da reta. Pronto, então agora eu uso a forma de distância de ponto a ponto, né? Distância de ponto a ponto, pessoal, nada mais é do que o módulo do vetor que você cria com os dois pontos. Eu crio um vetor aqui, ó, um vetor QP ou PQ, tanto faz, ó, módulo do vetor QP. O que é módulo? Faz a diferença aqui, né? Ó. 1 mais 2, ou o contrário, menos 6, menos 1 mais 2t, vai ficar menos 6, menos 1 mais 2t, ao quadrado. Eu já escrevi logo aqui na fórmula, ao quadrado, porque módulo é raiz quadrada de suas coordenadas ao quadrado, né? Então, eu já fiz aqui a diferença, aqui é o vetor QP. Ó, ele é isso aqui, né? E aqui é a mesma coisa, 2 menos isso aqui. Então, vai ficar 2 mais 3 mais t, ao quadrado. Mais menos 3 menos 3t, ó, ao quadrado. Tudo isso deverá ser igual a 3 raiz de 3. Pronto, o que sobrou para mim aqui é uma equação para eu resolver. Uma chamada equação irracional. Tá? Por que irracional, professor? Porque tem a presença de radicais nela, né? Mas é isso, a distância de P aqui, é o módulo do vetor. Aí pronto, pessoal. Aí aqui o que eu fiz? Eu somei lá os semelhantes para depois calcular o quadrado, né? Aqui eu calculei o quadrado, lá distribuí esse quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, aí vai dar os termos semelhantes aqui. Nós vamos somar. Quando nós somarmos, dá isso aqui, ó, 14t ao quadrado, mais 56t, mais 83. Né? E agora, como é que eu elimino esse radical? Eu elevo ambos os membros ao quadrado. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, o 3 está fora, então fica 9. E esse 3 está com raiz, fica 3. 9 vezes 3 é 27. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, esse radical desaparece. Fica 14t ao quadrado, mais 53, mais 83. Né? Pronto. Aí eu escrevi aqui a igualdade. Pronto, daí em diante, o que é que eu vou fazer? Aí gerou a equação de segundo grau. Vou resolver essa equação. Né? Inclusive, o t poderia, inclusive, assumir dois valores. Vocês tiveram a questão lá numa atividade prática, onde o m lá na questão assumia dois valores, né? Aí aqui não, professor, não, porque essa equação, o delta é zero. Como o delta é zero, ela tem uma única raiz, que é chamada raiz dupla, né? Então, o t é menos 2. Pronto, mas poderia ter 2, né? O t é menos 2. O t sendo menos 2, pronto, aí eu volto aqui na paramétrica da reta, aqui, ó, né? Nas paramétricas, eu obtenho o ponto, ó. Eu ponho 2 no lugar do t e faço as contas, ó. Né? Põe aqui, ó, o menos 2, aí fica menos 4, aí vai ficar menos 3, né? Aí aqui vai ficar menos 1, e aqui vai ficar menos 6, né? Então, vai ficar menos 3, menos 1 e menos 6, que é o ponto aí e tal, que é esse aqui amarelinho aqui embaixo, aqui, né? Tá aqui, ó. Ou seja, substitui aqui na própria paramétrica da reta, esse é o ponto. Na verdade, isso aqui representa os infinitos pontos. Agora, para t igual a menos 2, eu tenho aquele único ponto ali, né? Para t igual a menos 2. Então, vamos ver a sétima aí. A sétima é legal também, é uma questão aí bem diferente. Não é uma questão longa, mas é uma questão que nos dá aí muita teoria dentro dela. Ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar esse desenho. Esse desenho aí é o seguinte. Determine a equação do plano alfa que contém o ponto, esse ponto, e é paralelo a esta reta. Então, veja bem. Ó, então, a questão aí é o seguinte. Sempre procure entender, ter uma imagem geométrica das questões, tá? Então, a questão aí é o seguinte, ó. Eu tenho um plano aqui, ó, um plano. Eu quero que esse plano seja paralelo a esta reta, está aqui em cima dele, né? Aqui, ó, tal, né? E eu quero que esse plano seja perpendicular a um outro. Ó, a um outro que está aqui, ó. Ó. Né? Perpendicular. Então, eles formam 90 graus, ó. E uma reta aí paralela a ele. O que eu vou determinar é esse aqui, né? No desenho lá, eu acho que eu vou determinar o que está assim. O que está, mas dá no mesmo, tudo a mesma coisa, né? Uma reta paralela e perpendicular ao outro. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Não é questão que dá muito trabalho, só pensar um pouquinho. Veja bem.
que é que acontece aqui? O plano que eu vou determinar é esse aqui, ó, é o alfa, né? Esse que eu coloquei ele aqui. A reta é paralela a ele. E esse aqui de baixo é perpendicular a ele. Bom, o que é que eu faço? Veja bem. Esse vetor que está aqui, ó, é o vetor normal, plano beta. Ah, é, professor? Aí você fala assim, professor, mas o beta tem log. Não, aí você veja que é uma questão como essa, que você olha para esse log e já fica todo desesperado, nem precisa desse log para nada. Não, não precisa. Né? Porque o que eu preciso desse plano é do vetor normal dele. Ou seja, qual o vetor normal desse plano? É 1, menos 3 e 1. 1, menos 3 e 1. Ou seja, eu vou pegar esse vetor aqui, normal 1, menos 3 e 1, que é esse vetor aqui, e vou fazer ele fazer parte desse plano. Quando eu colocar ele nesse plano alfa, necessariamente eu tornei esse plano alfa perpendicular ao beta. Então, esse é o detalhe da teoria. Mas essas coisas é bonito você ver com a imagem, né? Entender isso geometricamente. Quando eu falo geometricamente, quer dizer a imagem, o esboço da imagem. Então, esse vetor aqui, que está formando 90 graus com beta, que é o vetor normal, eu vou fazer ele fazer parte desse plano alfa. E aí eu vou tornar alfa perpendicular a beta, necessariamente. E a reta, professor? A reta basta eu usar. Eu não vou usar o ponto e o vetor. Eu quero que a reta seja paralela a esse plano, né? O plano paralelo a ela. Eu vou usar só o vetor dela. Ah, é? O ponto não. Então, pronto. Então, eu já tenho os dois vetores que eu preciso, né? E o ponto que pertence ao plano é esse aqui. Então, eu vou usar esse ponto lá, que vai pertencer a esse plano aqui, que é esse rosinha aqui, né? Então, vamos lá, ó. Olha só. Cheguei lá no determinante, usei o vetor da reta, eu estou tornando a reta paralela ao plano. Usei o vetor normal ao plano, ó, ele aqui, ó. Ah, é? Eu estou tornando esse plano, ele aqui, ó. 1, menos 3 e 1, né? Ah, e esse log, tá vendo como esse log aí não apitou em nada? O log era o D, mas não entra aí na questão, né? Então, ó, 1, menos 3 e 1. E esse ponto aqui em cima? Esse ponto aqui em cima é aquele ponto, eu falei para vocês que tinha que pertencer a esse plano, 1, 0 e menos 1, né? 1, 0 e menos 1. Tá aí, ó. 1, 0 e menos 1. Pronto, pessoal. Daí em diante, como vai formar um plano, né? Significa que eles são LD, por isso que a gente usa determinante o tempo inteiro. Aí você vai calcular aqui o determinante, né? Igualando a zero, né? E vai produzir a equação geral do plano. Se eu quisesse a partir dessa, eu podia outra, se eu quisesse. Nós fizemos isso em questões anteriores, né? Então, essa equação do plano, esse plano que tem essa equação, ele é paralelo a essa reta, ó, e perpendicular a esse plano. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu verifico se esse plano, vamos ver, se esse plano, de fato, é perpendicular a esse aqui? Quero saber quem me diz. Se ele é perpendicular a esse, né? E aí, quem diz? Vamos lá, abre o microfone. Como é que eu verifico? Como é que eu comprovo aquilo no final? Esses dois planos são perpendiculares. Hã? O que é que acontece com esses dois planos, já que eles são perpendiculares? Quem vai me falar aí? Porque aí eu vejo se a questão está certa ou não, se eu resolvi certo ou não. Hã? Ó, se esses dois planos são perpendiculares, os seus vetores normais, esses planos estariam assim, né? Ó, esses planos estariam assim, formando um ângulo de 90 graus, né? Um livro aberto aqui, ó, assim, né? Formando 90 graus. O que é que acontece? Um tem um vetor normal assim, o outro tem um vetor normal assim, formando 90 graus. Se eu fizer o produto escalar entre os dois, tem que dar zero. Se não der zero, há erro na solução da questão. Há erro? Né? Vamos ver, vamos verificar isso aí. Ó, qual o vetor normal aqui? 1, menos 3 e 1. Memoriza aí, 1, menos 3 e 1. Vamos lá para o outro. 1, 1 e 2. Vamos fazer o escalar. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais 1 dá menos 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 2, 0. Está vendo? São perpendiculares. O produto escalar entre os normais tem que dar 0.
senão teria erro na questão, aí, na solução da questão. Tá? Então, veja quanta teoria a gente envolveu aí, nessa meia dúzia, nessas 7 questões, 7, na verdade, né? Quanta teoria a gente envolveu, muita coisa, bastante coisa, né? Mas, independente disso, qualquer que seja a dúvida que vocês tenham de alguma questão, fala para mim, manda para mim que eu resolvo e a gente tira essas dúvidas aí, né? Não quero ver vocês com dúvida nenhuma, tá? Estude geometria pelo significado, né? E não pelo modelo de questão. Pelo modelo você não vai a lugar algum, né? Mesmo que seja com consulta, você vai se confundir, tá? Fica inseguro, né? Na verdade, fica inseguro, isso não é bom, né? E até a véspera da prova, vocês podem ir tirando dúvidas comigo, viu, pessoal? Né? Até a véspera da prova, vocês podem mandar e-mail para mim a qualquer momento, né? Sobre os conteúdos, tá? Mas a semana que vem nós teremos outra aula, né? Outra live, envolvendo aquela parte inicial. Aquela parte inicial, ela é boa, que vocês estudam, e vocês têm uma segurança, têm uma certeza do que está lá. Não há muita variação. Se você entendeu bem a questão das operações com vetores, das matrizes e tal, você não tem muita variedade. Tem variedade no problema, mas a teoria não é muito longa, não é muito abrangente. Essa teoria aqui é abrangente, né? Aquela parte inicial, não. Tá? Então, semana que vem teremos uma outra revisão também, bem grande aí, envolvendo aquela parte lá, tá? E aquela parte sempre, claro, está presente nas avaliações, que não vai ficar de fora, em hipótese nenhuma, né? Então, pessoal, vejam aí, tiveram dúvida de alguma coisa, me pergunta aí, né? Deixa eu só desligar a gravação para ficar mais curto o vídeo aí para vocês, tá? Eu envio o link, é que o Teams